Fala moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do One Break Podcast. Francisco Sá. Boa noite. Olá, tudo bom? Boa noite, boa tarde. Não sei a hora que você vai ver, mas veja, One Break Podcast. É isso aí. Vocês aí que estão ligados no canal, se inscrevam-se no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Spotify. Não esqueçam que nós somos um dos únicos que passa o videocast no Spotify. Isso. Não, se quiser assistir no Spotify, você pode, né, Thiago? É isso aí, bem bacana. Legal. E aí, se você quiser gravar um podcast bacaninha também, você pode entrar lá no www.42live.com.br. Acessar essa estrutura muito boa, né, Thiago? Exatamente, equipamento de ponta, o lugar também é bem bacana. Falar com o nosso CEO, CFO, Henrique. Diretor. Fala que é amigo do Chicão e ganha um descontinho. E Chicão, quem é o nosso convidado especial de hoje? Thiago, hoje a gente tem a honra de trazer aqui uma pessoa que com certeza todos conhecem, já torceram e torcem por ele. Um atleta olímpico. Ele é de arremesso de peso, essa já ficou fácil. Agora arremesso de peso. Já entregou, já. Campeão mundial indoor em 2022. Campeão ouro pan-americano. Tem duas medalhas mundial militar, né? Tem tudo isso que você vai falar pra gente. Multicampeão. A gente vai conversar hoje com o Darlan Romani. Seja bem-vindo, Darlan, aqui ao nosso podcast. Poxa vida, obrigado aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe a hora que o povo vai assistir, né? Exatamente. É isso aí, legal. Obrigado pelo convite. É isso aí, algumas conquistas que a gente já conseguiu aí na nossa carreira aí. Boa. Legal. Obrigado pela oportunidade de estar aí conversando com vocês. Nós te agradecemos, Darlan. Pelo amor de Deus, não temos nem roupa. O Darlan é super demais, porque eu torci por ele, torço, né? Porque Brasil tem essa dificuldade enorme dos atletas sofrerem com patrocínio, com tudo isso que a gente sabe, né? Que até nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, ver a sua opinião a respeito. Mas assim, Darlan, como é que o atletismo entrou na sua carreira? Porque, assim, antes disso, porque sempre que a gente traz alguém assim do esporte aqui pra gente bater um papo, eu sempre acho essas pessoas diferenciadas demais, porque escolher uma carreira atleta, seja ela de qual modalidade, né, já é um diferencial, porque no comum todo mundo vai buscar sobreviver nesse mundo de trabalho, buscar uma carreira, e você escolhe uma bem diferente, né? Conta para nós, como é que isso começou na sua vida? Poxa, eu entrei no atletismo, o atletismo entrou na minha vida quando era criança ainda, né? Eu tinha 13 anos de idade. Foi lá em 2004. Isso aí. Vou fazer as contas, né? 2004, tinha 13 anos de idade. O atletismo, ele veio para dentro da escola. A prefeitura lá da minha cidade, lá de Concórdia. E eu moro num bairro retirado. Hoje ele virou bairro. Antigamente era só uma vila, chamada Vila Tamanduá. Concórdia lá em Santa Catarina. Concórdia lá no oeste de Santa Catarina, isso aí. E aí o pessoal pegava lá os atletas, pegavam um caminhão da prefeitura, jogavam colchão, jogavam peso, dardo, material lá e vinham fazer um dia de atletismo nas escolas. E aí eles faziam a seletiva da molecada lá, quem tinha mais predisposição, e eles levavam para fazer um dia de teste, um testezinho, né? Como assim, a gente brincou antes, uma peneirinha, para ver quem tinha condição e quem queria treinar. E aí que eles viam que tinha um futuro e tal, eles convidavam para treinar, se você aceitava, beleza, aí fazia os trâmites lá, a gente ganhava passagem para ir treinar e voltar e tal. E na verdade, quem foi primeiro foi meu irmão é mais velho, né, o Vinícius. Ele é 2 anos mais velho que eu. E eu achava muito massa, porque ele chegava em casa e ele começava. Não, que a gente foi, né? Por exemplo, ia para Itajaí, muitas competições eram em Itajaí, porque era uma das poucas pistas sintéticas, né? Pista emborrachada que tinha no estado. Fazer estadual e tal. E ele vinha, ele contava as histórias das bagunças que fazia, como é que era a viagem. E... Foi te empolgando. Você lá no meio, né? Lá no oeste catarinense, longe de tudo. E aí você ia pra praia, né? Terminava a competição, competição terminava domingo meio-dia. Domingo à tarde, passava a tarde inteira na praia. Você ir pra praia sozinho, moleque, era o sonho, de bom, né? Itajaí ainda. Então, e aí eu Praia peguei Brava. gosto, cara. Aí quando eles convidaram, falei, no meu ano eu vou. Meu irmão me treinou pra mim ir fazer a seletiva na escola. Caramba. Dentro da garagem de casa lá.
E o seu irmão, qual modalidade que ele escolheu? Ele fazia arremesso de peso também. Ah, arremesso de peso. É, e daí eu digo que fui eu que excluí ele do atletismo, porque quando eu entrei fazendo peso. Aí eu comecei a ganhar dele. Aí ele foi pro disco. Aí, numa competição lá nos Jogos Abertos, faltava um, me colocaram pra fazer a prova do disco. Sem treinar, eu ganhei dele. Aí ele foi pro martelo. Aí ele ficou treinando disco, martelo, disco, martelo. E aí tinha bastante atleta, tinha que fazer sempre seletiva pra ver quem ia pras competições. E aí numa brincadeira lá, tipo, fiz o peso, fiz o disco, e aí entrou no martelo, mas tinha pouca gente, falou, entra aí no martelo só pra fazer. Pra brincar e tal, pra ter mais tempo entre um lançamento e outro. Eu, beleza. Fui lá, lancei e ganhei dele. Ele falou, acabei com o atletismo, pra mim chega. Você me ganha em todos, o que eu tô fazendo aqui? Vou embora. Eu falei, não, pô, não. Daí ele falou, não, chega, não quero não mais. É pra mim. Mas hoje ele segue contigo ou não? É vida paralela? Segue... Não, meu irmão hoje, né, depois que o pai faleceu em 2012 lá no acidente, e aí meu irmão toca a empresa lá, né? Lá entendi. Tá. A gente tem uma empresa de ônibus lá desde 86, Uhum. e aí o meu irmão que toca a empresa lá. Que bom. E aí você entrou no mundo do atletismo, cara, e aí essa é uma curiosidade nossa, porque o arremesso, ele não é um esporte popular, né? Por mais que seja um incentivo da escola, eu imagino que... Quais são os seus ídolos, assim? Referências que você tinha, né? Para entrar... Até acrescentando, assim, qual o momento que você viu que começou a ficar sério o negócio também, né? Então, vamos lá. Quando começou a ficar sério, foi logo em seguida, tá? Mais um ídolo dentro do esporte, desde moleque, assim, nunca tive ninguém. Uhum. Eu nunca tive um cara que falei, não, que eu quero ser igual o cara. Uhum. Eu não sei se isso é um defeito ou se isso é bom. Eu digo, eu quero ser melhor que os caras. Entendeu? E aí, sei lá, eu comecei, gostei. E por que o arremesso de peso? Cara, eu digo que o atletismo é um esporte maravilhoso, ele é a base para todos. Porque dentro do atletismo você tem lugar pro gordo, pro magro, pro alto, pro baixo. É verdade. É verdade, né? tem todos. Uhum. E eu sempre fui pesado. Uhum. Sempre fui aquele gordinho, Uhum. sabe? Ia jogar bola, né? O nosso país é Gol. o país do futebol. Era goleiro, bicho. Me colocaram uma vez pra jogar de lateral, dei um pique no jogo inteiro. Meu pai, não, mas você jogou bem. Eu falei, pai, eu corri uma vez, não quero esse negócio, não é pra mim, não dá e tal, não sei o quê. Mas eu era coordenado, assim, jogava basquete, jogava vôlei, eu era um cara Do coordenado, esporte handball e tal. Mas eu apaixonei no atletismo, cara. Apaixonei no Que atletismo legal. e sempre foi a prova do arremesso de peso. Que bom pro Brasil, que ganhou um baita atleta, né, no esporte, do arremesso. E quanto pesa o peso? 7 quilos 260. 7 quilos. Na verdade são 16 libras, tá? O peso... Vou contar um pouquinho da história pra vocês aí. Conta pra nós. O peso é uma bala de canhão, Hum. entendeu? Uma bala de canhão pesa 7,260 kg. Ou seja, 16 libras. E aí, antigamente, lá um pouco da história, os caras brincando, né? Os caras que carregavam os canhões. Falaram, vamos ver quem joga mais longe essa bagaça aí? E aí foi daí que começou a Que arremesso de peso. começou. Cara, olha, essa Por isso sensacional. por isso que é essa 7,260. Você fala, por quê? Não foi 7,5 ou 7 quilos? 7, né? Porque é 7,260 porque são 16 libras, né? É uma bala de canhão. Bala de canhão. Caramba, olha a brincadeira. Vamos jogar bala de canhão. Interessante, cara. E aí você começou na infância, foi ficando sério, e você já começou a competir forte, então. Então, e aí em 2004 eu já participei de uma seletiva. Chama até hoje, existe essa competição. Jogos da Juventude Italiana. Uhum. Você tinha a competição, a fase regional, aí você ia para a fase estadual, para a fase brasileira e o Mundial na Itália. Você tem comprovado a incidência de italiano e tal. Uhum. É mais ou menos aquele mesmo trâmite para quem vai tirar a dupla nacionalidade, por exemplo, de italiano. Toda aquela documentação e tal. E o pai correu atrás de toda essa documentação, comprovou que realmente tinha descendência italiana e tal. Tanto parte da mãe quanto do pai tinha conseguido fazer. Se não desse por um, ia pelo outro, né? Uhum. E daí no primeiro ano eu fiquei em segundo no brasileiro. Perdi para um menino lá que treinava junto comigo. E ele foi para Itália. Eu falei, ano que vem, bicho? Ano que vem é o meu ano. 2005 eu fui para Itália. E aí fiz toda a fase regional, fase estadual, o brasileiro. E aí fui para Itália. E fui campeão mundial dos Jogos da Juventude Italiana no ano de 2005.
Caramba. O meu pai, eu achava, tadinho, né? Eu achei muito massa, porque quando eu cheguei com a medalha, era o sonho do meu pai conhecer a Itália, né? Uhum. Porque dos antigos, meu avô Sim. falava e tal. E o sonho da vida do meu pai era conhecer, ir pra Itália. E aquele ano não deu pra ele ir junto com a gente e tal, porque não podia, não sei, os trâmites lá que não... Enfim, ele não podia ir. O meu pai ficou andando, né, dirigindo ônibus, puxando aluno. Ele andou mais de mês com a medalha no peito. Ah, que E legal. essa medalha, irmão, meu filho foi pra lá, foi campeão, não sei o quê. Ele todo orgulhoso, assim. Orgulhoso. Muito, muito legal. E foi em 2005, né? E daí, depois de lá, eu ia treinando, claro, na minha cidade, pequeno e tal. Treinava pouco, mas treinava. Mas ele nunca falou assim, pô, Darlan, mas isso aí não vai dar dinheiro, isso aí é legal, mas como é que você vai tocar a sua vida? Mas os pais se preocupam, né, com a segurança, com o futuro. Ele falava, comentava ou não? Quando eu morava em Concórdia, ele foi o meu maior apoiador, assim. Eu achava muito legal, porque a gente ia treinar, o pai ia pra cidade, enfim, com os ônibus, ia resolver as coisas dele. Eu digo pra cidade porque a gente é da vila, então quando a gente ia pra cidade era 12 quilômetros, que era, né? Não, eu vou pra cidade e tal, era Entendi, legal. é legal. E aí ele ia lá e ele vinha lá, ficava assistindo, acompanhando, brincando e tal, torcendo pela gente. E ele era um grande incentivador. Meu pai sempre amou o esporte. Meu pai era apaixonado por esporte, seja ele qual for, né? A escola ia para as competições, o pai era quem levava, o pai que era o massagista, o pai que ajudava o professor como treinador, então Ele participava pra caramba. ele participava. E aí quando eu fui sair de casa em 2010 para ir para Uberlândia, que eu tive uma conversa com ele e tal, eu falei, ó, pai, eu queria tentar, e não sei o que. Ele falou, poxa, mano, mas agora que o pai comprou a granja, porque é o que você gosta, não sei o que, isso aqui é para você, o teu irmão gosta dos ônibus, o pai ia dar os ônibus para ele e você ia ficar com a granja e tal. Aí eu olhei pra ele, tava pintando a aviária, assim, a gente entrega um lote de frango, daí a gente tava pintando, né, pra fazer o alojamento dos animaizinhos. Aí eu falei pra ele, disse, pai, você sempre falou que você era pra ter sido jogador de futebol. E não foi porque o falecido vô, né, a gente chama de nono lá no sul, o nono não deixou você ir porque tinha que ficar em casa trabalhar. E eu não quero sentar numa roda de amigos e falar isso de você. Eu queria tentar. Se não der certo, eu volto. Pelo menos tentou, que é o principal, né? Entendeu? E aí, Aí desarmou ele, né? ele falou, vai então, mas eu quero ver você falar com a sua mãe. Eu só passei assim, mãe, o pai deixou, tchau. Eu tenho a imagem dos dois na cabeça, assim, sentado, chorando na frente de casa. Dia que... Eles nem me levaram. Quem foi me levar foi o meu irmão. Pra pegar o voo em Chapecó e tal. E aí, né, já vou contar um pouquinho, vou adiantar um pouquinho da história, não sei se vocês sabem. Aqui não tem roteiro, não. Aqui Zero roteiro. Você é o nosso principal diretor aqui, você comanda. A estrela é você, cara. E aí, em 2010 mesmo, eu fui pro Mundial, tá? Juvenil, fui 7º lá no Mundial. Falei, cara, esse negócio é sério mesmo, bicho. Tem que treinar, tem que se dedicar pra conseguir resultado, né? Eu machuquei os 2 joelhos em 2010. Eu fiquei 4 meses parado, tratando, meu joelho só piorava. E eu ligava pra casa e falava, pai, infelizmente não deu, machuquei o joelho e tal, não sei o quê. Vou voltar. Aí pra mim foi o meu maior baque, assim, é o que eu mais levo pra minha vida. Ele olhou pra mim, né, na chamada lá no Skype, ele falou assim, não tem outro tratamento? Procura outro fisioterapeuta. Vai em outro médico. Tem que operar? Opera. Se operar ficar bom, opera. Sabe aquele baque assim, tipo, ele vê eles chorando porque o filho tá saindo de casa, moleque, né? Porque 17, 18 anos ainda, Sim, eu me considerava um moleque, não tinha experiência Sim. nenhuma de vida. Total, né? E aí meu pai falava assim pra mim, tentar mais um pouco, cara. Tentar mudar, se não der certo, voltar, mas tentar mais um pouco, já que tá, tenta, né? Cara, pra mim foi Suficiente. crucial pro resto da vida. Depois disso, né, eu tratei e tal, recuperei, eu nunca mais parei treinamento. Você vê como é importante os pais, a influência que tem sobre nós, né? Porque quantos não apoiam e aí não acontece, né? A carreira que for, né? Se você... Às vezes você gosta de desenhar, o seu pai, isso aí, desenhar, não sei o quê. Mas, pô, dali pode sair tudo na vida, né? Demais. E você foi para Minas, para Uberlândia? Uberlândia, isso. O que era? Um clube? Não, era o centro de treinamento lá que a confederação fez um projeto
2010 para 2016, né? Para a Olimpíada do Rio de 2016. Ah, E aí eles trouxeram os cubanos, né? O meu treinador, que eu tô com ele até hoje. E a gente foi treinar lá. E aí foi quando eu aprendi a treinar de verdade. Primeiro dia que eles olharam pra mim e falaram, tem que treinar à tarde, eu falei, você tá louco? Ele me olhou assim e falou, você tá louco? Eu treino 2 vezes na semana, 1 hora por dia. Vou treinar eu 2 vezes no dia? Diz ele, filho, aqui o negócio é sério, cara. Vamos, se mexe. 3 horas da tarde você tem que estar aqui treinando. Caramba. E aí eu falei, opa, aqui o negócio é diferente. E aí, depois de lá... A gente estava comentando aqui um pouquinho antes, né, de que o atleta, a vida é dura, né, em relação à dor, né, cara? Como que é a convivência com a dor, Darlan? Hoje já é comum, é normal? Porque, cara, eu tenho uma dor aqui, eu não ando, velho. Eu fico parado, estático. A gente vive a dor 24 horas por dia. Você levanta com dor, vai dormir com dor, você vai fazer tudo, tá com dor. Vai sentado de um lado, às vezes... Vocês vão ver que a gente é um pouco meio impaciente. Você tá sentado, você tá se mexendo pra lá e pra cá, tá se ajeitando. Mas todas as dores que vai saindo pra fora, você vai achando uma posição pra você conseguir ficar. Ficar mais confortável. E a gente convive com dor 24 horas por dia. A gente trabalha muito, né? A gente treina muito. Chega no esforço, no limite do corpo, né, cara? Acaba tendo uns efeitos colaterais aí. Por incrível que pareça, eu tenho muita dor na mão e nos pés, cara. Caramba. É. Eu tenho muita dor na mão, nos pés. Repetição do Sei treino? Lá. Não sei, Não né? sei, cara. Deve ser de segurar a barra, não sei. Eu tenho muita dor na mão, nos pés. A gente tem dor no corpo inteiro, assim, né, cara? Mas se acostuma, vai acostumando. Um dia que dói mais, dali a pouco, outro dia não dói nada. Outro dia dói aqui, outro dia dói a perna, um dia dói o braço, E não um dia dá dói nem a pra mão. tomar um Dorflex. Eu sou um cara meio cagão pra essas coisas de doping. Falar bem a verdade, sou bem cagão pra essas coisas de doping. Eu me cuido muito no beber, tomar suplemento, tomar medicação, essas coisas eu tomo muito cuidado. Sim, porque... Senão... Não, cair num doping tá louco, né? Não. A gente é responsável por tudo que tá dentro do nosso organismo, né? O problema é Exatamente. cair no doping por vacilo, assim, que coisa que nem você fez por sacanagem, né? Tipo, cair por... Não, por o medicamento mesmo. Pode ter uma substância que é proibida pro atleta, né? Sim, então... sim. Tem muita medicação proibida. Né? Nossa, cara, eu fico imaginando. Deve ser uma vida... E aí, ô Darlan, aí você foi pra Uberlândia, foi pra 2016, era um centro de treinamento, centro de treinamento mesmo, mas da confederação. Isso, a confederação tinha feito uma parceria com o SESI, né? A gente ficava dentro do SESI lá em Uberlândia. E aí eu fiquei lá de 2010 a 2013. Aí em 2013 eles transferiram o nosso centro para São Caetano. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, São Caetano do Sul. Uhum. Aí eu fiquei lá de 2013 a 2017. Aí em 2017 a confederação alugou a pista lá de Bragança Paulista e só sobrou dos treinadores cubanos que vieram lá de 2010, só tinha ficado o meu treinador. Lá no AZ, lá? Isso. E daí a confederação alugou lá o espaço. Sim. E como tem um contrato de 20 anos lá, eles levaram o meu treinador e falaram, não, vamos... Todo mundo pra lá. Como é o único estrangeiro que tá no Brasil ainda, a gente quer que ele fique aqui e tal, pra gente ajudar, cuidar melhor dele e tal. Eu fui o primeiro a chegar em Bragança. Quando a confederação mudou e falaram, não, a gente vai pra Bragança. Falei, então beleza, quando que pode ir? Não sei o que. Eu falei, meu contrato da casa tá vencendo, do aluguel lá de São Caetano. Já vou pra lá. Dia 4 de março tava morando em Bragança Paulista. Caramba. Sem centro, sem nada lá. Não, e é bem legal lá o centro ali de... Porque você acaba vendo todo mundo e cada um com uma vibe. Um nego correndo, o outro arremessando, o outro pulando. É bem... Tem vínculo com a prefeitura de Bragança? Os atletas, Tem parceria, tem tudo. Você, assim, sentiu diferença no treinador? Por ele ser cubano, ele trouxe coisas diferentes? Então, eu digo assim, eu treinava com uma professora do município. Ela era a professora da escola. E aí, lá, eu não vou saber te explicar, que eu não entendo muito como funciona. Para elas serem treinadoras lá da cidade, como que funciona. Isso eu não sei te explicar. Que um ano tem uma, outro ano tem outra e tal. Mas quando eu comecei com a minha treinadora lá, Mara, desde 2005 até 2009, ali, início de 2010, eu sempre treinei com ela. E quando eu vou para Uberlândia,
Eu cheguei lá, o meu treinador ele chegou em junho, julho, e a competição era início dia 1 ou 2 de agosto. Então, eu comecei treinando com o treinador do lançamento do disco, que era outro cubano, até o meu treinador chegar. Aí, quando ele chegou, a gente terminou a competição. Ele falou, você vai terminar o ciclo com ele depois, a partir do dia 3, 4 de agosto, você começa a treinar comigo. Eu, beleza. Não conhecia eles, não sabia como é que era. E assim Como ele foi. chama? Justo Navarro. Tá em Cuba hoje, tá de férias. Ó, enquanto Coisa boa. você tá... Eu continuo treinando, ele tá descansando. Desculpa. Mesmo. E aí, depois de lá, eu sempre treinei com ele. Eu nunca treinei com o treinador. Ah, tá. Entendi. Caramba, muito tempo, né? Porque o esporte em Cuba é forte, né? Sempre foi de destaque, né? Entre Sim, sim. nas competições. O meu treinador é considerado um dos melhores do mundo. Aí sim. Não, é verdade. Ele é... Hoje chama World Athletics, né? Antigamente era IAF. E aí ele era dissertante do nível 5, que é o nível mais alto que tem de treinadores da IAF. Meu treinador era dissertante. Ele dava curso para os treinadores nível 5 da IAF. Caramba. Então você tá bem acompanhado. Não, o prof é fera, prof é fera. Eu chamo ele carinhosamente de prof, né? Todo mundo hoje no Brasil chama ele de prof. E o Darlan, para um leigo entender, você, por exemplo, o treinamento ali, o treino que você tem diário é quebrar os seus próprios limites. É você contra você mesmo. Isso aí. O que te motiva, cara? Você melhora cada dia. Ser melhor cada dia. Quebrar o próprio recorde. Eu brinco, pra você entender, eu brinco com ele. Esses dias eu fui a Uberlândia, que provavelmente esse ano eu vou fazer uma preparação lá em Uberlândia. Agora, de um mês e meio por aí. O início da preparação a gente vai fazer lá, quando o prof voltar de Cuba. E a gente estava descendo uma rampinha, eu peguei no ombro do prof e falei, você lembra dessa rampa aqui em 2012? Que eu falei pro senhor que era a primeira vez que ia arremessar 20 metros no Brasil? E você disse para mim que achava muito difícil? Você ainda deu risada e falou, vai gordo, muito difícil. E nesse ano faço 20,48, primeira vez que um brasileiro ultrapassa, na América do Sul, na verdade, passava dos 20 metros. Pô, parabéns. E eu sempre fui assim. Uma vez, numa competição, eu já tinha 21,80, 21,90. Eu brinquei com ele, peguei um papelzinho azul, assim, uma folha, um sulfite azul, e escrevi assim, nunca mais entro numa prova para arremessar menos de 20 metros. E ele tem esse papel guardado até hoje, cara. Um dia que eu treino mal, que eu não tô muito legal, ele vai lá, abre a pasta dele, e ele só pega na mão assim e fala... Ele só fala assim, você lembra disso aqui? Você escreveu, tá aqui, ó. Dizer então, vamos. E tem o dia, Darlan, que você fala assim, puta, essa bola tá pesada hoje, velho. Todo dia. Porque você deve arremessar no treino várias vezes, é isso, né? Entre outras coisas, claro. No mínimo 60 arremessos por dia. Você é louco, cara. Por isso você tem dor, cara. Não te falaram isso. A gente fala, o esporte de alto rendimento não é saúde, né? Praticar esporte como saúde é uma coisa. O alto rendimento não é saúde. Isso. E o que você falou, né? E quando você tem, por exemplo, um papel azul, que é o seu maior desafio, né, Chicão? Cara. Aí você tem que botar ferro nisso, hein, cara? Dana, qual que é o erro mais comum que um atleta de arremessar peso comete? Assim, Na parte técnica, é muito difícil de te falar o erro, porque é muito individual. Cada um tem um movimento, cada um tem um giro. Antigamente, quando era mais o deslocamento, que era uma das técnicas mais usadas, hoje em dia a técnica mais usada na minha prova é o arremesso circular. Antigamente era um saltinho. Então a técnica era muito parecida. Você saía na perna direita, caía lá no meio, você caía um pouquinho aberto, dali para cima, quem era mais explosivo ganhava. E tinha vantagem de quem era mais alto, tá? Quem media aí 1,97, 1,98, 2,1, 2,2, eram os que mais se destacavam na prova porque você tinha maior amplitude, você era mais alto, você largava o peso mais alto. Aquela história da parábola, né? Também não pode ser muito para cima que cai próximo, né? Mas enfim, quem era mais alto tinha esse benefício. E aí, quando foi começado a aplicar lá, não vou saber te dizer o ano, que foi o primeiro cara que começou a arremessar girando, a gente viu que a possibilidade das pessoas mais baixas, no meu caso, eu tenho 1,88, tá?
era mais benéfico pra gente, porque a gente acumulava mais velocidade, conseguia imprimir mais velocidade no implemento e era começar longe. Então, foi eu acho que é o grande feito para a minha prova é isso, né? A aplicação da prova, o incremento do arremesso girando para as pessoas mais baixas, né? Tem um americano que tem 1,85, tem um neozelandês que tem 1,86, eu tenho 1,88. Então, a gente se beneficiou muito por causa disso, né? A gente consegue acumular mais energia no implemento. Aquele giro que você dá é que Isso. te dá uma força motora Isso. que dá mais potência para você lançar o disco mais longe, né? O peso, né? Opa, É o disco. o peso. E aí, assim, o erro é muito individual, né? É muito individual. Cada um comete um erro diferente. Eu, por exemplo, eu tenho um que é de baixar o ombro esquerdo. Então, eu foco muito no meu treino de sempre sair com o ombro alinhado. No meio, não posso baixar assim, não posso inclinar. Isso é um erro para mim. Entendi. Entendeu? Acaba Então, é te muito... desfavorecendo. Você perde tempo, né? Aquela brincadeira. Vocês já pegaram a roda da bicicleta, seguraram no eixo e Ah, rodaram ela? é. Se você inclina, como fica mais difícil Sim, de sim. equilibrar? Então, é a mesma coisa. A gente tem que girar em cima do eixo. Sensacional. Cara, e eu não conseguiria fazer isso, porque se eu giro essa porra, O peso fica, a bala de canhão, a bala de não, vai lá pro outro lado. fica e cara. você que vai. Porque tem que ter essa cadência, né, Darlan? Querendo ou não, cara, imagina que eu acho muito foda, cara. Desde a primeira vez que eu vi o lance, porque o giro, ele não é um giro de boa. É um baita giro, né, cara? Que você tem que vir assim, uma que já meio que coloca aqui na orelha e vem um baita giro. Eu fico pensando, cara, como coordenar isso tudo mais o impulso, né, cara? É muito treino, Darlan. 60 vezes por dia. Isso numa técnica, né? A gente faz, a gente passa de 100 arremessos diários. Caramba, cara. A gente passa porque, assim, eu falo de um treino técnico. Eu vou fazer um treino técnico, 60 arremessos. Faço treino técnico todos os dias. Só que depois da musculação a gente utiliza muito o exercício auxiliar. Eu arremesso até com peso de 10 quilos, pra vocês terem ideia. Nossa. Então a gente faz um volume muito maior diário. Pra pegar o de 7 quilos e mandar na lua. Faz sentido, né? Você mete um peso maior. Ô, Darlan, mas o que a gente também vê é que muitos atletas vão para fora, para os Estados Unidos, para outros lugares que tem, sei lá, possibilidades que eles se desenvolvam mais. No teu caso, não há necessidade ou, sei lá, não teve oportunidade ou tá bom, estamos ganhando, tá bem? A gente vai para fora, eu vou para fora bastante também. Por exemplo, em 2019 fiquei 185 dias fora de casa. 185 dias. A gente vai fazer base de treinamento, né? O pessoal chama no Brasil como camping, né? Meu treinador fala base de treinamento. A gente vai para fora porque o que acontece? Quando eu tô, por exemplo, eu gosto muito de ir na Espanha, porque lá se come bem, é uma comida muito parecida da nossa, é verdade. O pessoal lá no hotel, às vezes começa a dar risada quando a gente chega lá, porque Já sabe que... eu sou o comilão de carne, né, lá. Aí o pessoal fica brincando e tal com a gente lá. E a gente pegou uma amizade muito grande, o pessoal na Espanha. Madrid? Aonde? Não, eu fico em León, no norte da Espanha. É um centro de arremesso e lançamento que existe lá. Muito bom. E a gente pegou um preço muito grande. Mas a gente vai pra fora por quê? Eu tô aqui em casa, tô aqui no Brasil. Eu tenho minha filha de 7 anos, que eu chego em casa morto de cansado. Ela vem, papai, vamos brincar. Como é que você não vai brincar com sua filha? Você chega em casa, tem a sua esposa, amor, aconteceu isso, amor, tem que pagar Precisa uma conta, apertar amor, o precisa ir no parafuso. mercado. Amor, vamos trocar a Sim, lâmpada, entendeu? Lá eu levanto de manhã, o café tá pronto, vou tomar um café, vou treinar. Treino, volto pro hotel, tomo banho, almoço, cama. Levanto, vou treinar, volto, janto, tomo banho, cama. Essa é a vida de um atleta lá fora. Então a gente vai para fora para fazer os treinos mais difíceis, os treinos mais pesados, os treinos mais volumosos, porque lá a gente tem mais tempo para treinar e a gente tem mais descanso, entendeu? E é por isso que a gente vai para fora do país. Entendi. Não é porque as condições são melhores. Tudo bem, são melhores, tem mais implemento, tem não sei o quê. Mas um pouco é para tirar a gente desse nosso rotina. meio, da nossa rotina, pra gente ficar com a cabeça só ali. Eu tô lá na Espanha. Amor, queimou a lâmpada. Poxa, Minha gata, me desculpa, mas não tem o que eu fazer daqui.
Amor, você Você tem que fica tá aí. muito mais focado, né? O seu... Claro, eu sei que sobrecarrega a minha esposa, eu sei que sobra é pra ela. difícil, a minha pequena chora de saudade e tal. Tem vezes que ela não quer nem falar comigo porque, tá louco, quanto tempo você tá fora de casa. Mas no fundo, lá no fundo, eles entendem isso, né? Elas A entendem. expectativa é que entenda. Às vezes dá uns arranca-rabo, mas isso aí é normal. Toda a família, boa, saiu. Então. E aí, essa é a parte mais difícil de estar lá fora, assim, mas a gente vai pra fora justamente pra isso, pra gente se isolar e só focar nos treinamentos, né? Agora, profissionalmente, são quantos anos já? 18? A gente, desde que começa, a gente é registrado, então Tá, é um profissional e não é. sim. Sim. Por que eu perguntei? Porque eu lembrei daquela... Porque tem todo um peso psicológico, né? Uma pressão de resultado. Você mesmo, como o Thiago mencionou, né? E aquela americana, a Simone Biles, que ela é a atleta que desistiu por pressão psicológica que ela sofreu. Como você vê esse lado assim do atleta sofrendo por resultado, pressão que ela tem, né? Eu passo com psicanalista, eu passo com psiquiatra, eu passo com psicólogo. Tem todo esse apoio, né? Mas mesmo assim, né? Tem, porque assim, a gente é um aglomerado de tudo, né? A gente precisa estar muito bem tecnicamente, a gente precisa estar muito bem preparado. E acima de tudo, aqui é que comanda tudo, né? Sim. Se a caixinha aqui estiver bagunçada, cara, você... Não adianta de nada você ter feito um baita treinamento e chegar no dia da competição você não saber o que você está fazendo lá dentro. É isso que eu ia perguntar, Dana. Num dia de competição, por exemplo, o dia começa diferente? Existe uma rotina para esse dia ou não? Tipo, você treina só um dia antes, no dia da competição descansa, sei lá. Não cada um vai aprendendo o jeito, a gente vai treinando isso Adaptando, também. né? Isso tudo é treinável, né? A gente utiliza essas competições do circuito mundial, a gente utiliza essas competições para a gente ver qual é o melhor jeito que a gente chega para competir. Se eu descanso um dia antes, se eu faço uma musculação, se eu faço uma técnica, se eu faço quais são os exercícios da academia. Eu, por exemplo, eu e meu treinador, a gente descobriu. Eu, antes de competir, eu descanso um dia antes, mas o dia antes do descanso eu tenho que fazer supino e agachamento. Antigamente, quando o meu treinador começou, na teoria, nos anos de experiência dele, os atletas deles faziam arranco e desenvolvimento, né? E aí ele falou assim, cara, você se deu bem com arranco, com supino e agachamento, é supino e agachamento para você antes de competir. Não vou mudar, esse é o seu jeito. Você é assim. O William é de um jeito, a Geisa é de outro, você é assim, não sei. Sim, sim. Você é de um jeito, o Thiago é de outro. Tá. Cada Eu ia um tem o seu dormir. jeito. Eu dormi pra caramba no dia anterior. É uma coisa, o sono é muito influente. Sim. E a parte psicológica pra gente, cara, você tem que trabalhar. Porque eu me cobro muito. Tá? Eu tenho a minha cobrança. Eu tenho a cobrança da minha filha, eu tenho a cobrança da minha esposa, eu tenho a cobrança do meu treinador, dos meus apoiadores, da Dos confederação, brasileiros. a torcida do Brasil que torce, que manda... Como tem aqueles caras que, pô, a gente tá com você, não sei o que, tem aqueles caras que falam, e aí, bicho? E aí? Você tá fazendo o que aí? Você foi aí pra isso? Entendeu? Caramba. Então a parte psicológica é o que mais mata a gente como atleta. Sim. A preparação, treinar, não sei o que, a gente treina. Todo mundo treina. Agora a parte psicológica não é fácil. E tem um grande preconceito ainda nisso. Eu era um cara que tinha muito preconceito. Passar psicólogo, tá doido? Hoje eu vou em psiquiatra, vou em psicanalista. Sim, sim. E todo mundo, assim, imagina você que acabou de dizer que toda essa pressão que sofre, né? O externo influencia bastante para você obter resultados, cara, de competições mundiais e a gente do comum ainda tem esse preconceito muitas vezes de não querer passar por um terapeuta, um psicólogo que só vai ajudar. Que não é, às vezes a gente está preso no nosso mundo e ele ajuda você a olhar diferente, te ajudar, dar apoio. Todo mundo deveria ir, não deveria existir o preconceito, né, de tratamento com psicólogo. Mas existe, né? Existe. Eu dou risada com a minha psicóloga, às vezes, quando ela tá lá, eu falo, peraí, gente, que agora eu vou deixar ela mais um pouco doida aqui. E eu gosto, cara. Hoje me ajuda e me ajuda muito. Claro. Ô, Darlan, e na pandemia, né, tem o fatídico, né, a situação de você treinar lá no
nos terrenos próximos da sua casa, que isso deu uma marcada boa na tua carreira, né, cara? Quando você ganhou, e aí o pessoal foi a fundo ali na tua história, e eu lembro que todo mundo começava, não, ele tá aqui no bairro direto arremessando e tudo mais. Como que você gerenciou a tua carreira na pandemia, cara? Então, na pandemia aconteceu de fechar tudo, cara. Eu, por mais que eu sou um atleta, não podia ir lá brigar com o pessoal da confederação, falar, vocês têm que abrir que eu quero treinar. Não é assim a situação, né? A gente entendeu. Mas o meu treinador falou, a gente tem que treinar. Como a gente vai treinar? Não sei, a gente vai ter que adaptar. E eu achei uma saída rápida, porque estava do lado de casa, porque nossos pesos são pesados para levar para frente e para trás. Falei, prof, é um lugar feio, eu tô em obra, mas é aqui. O que temos é É o isso. que dá para fazer. A gente podia ir na praça? Podia ir no lago? Podia. Só que eu saí de casa, ia até lá. Aí se tivesse alguém caminhando, passando lá, alguma coisa, ia parar para ver. Eu tenho que respeitar, o meu treinador é um senhor já de Tantos anos. 72 anos. Ele tem alguns problemas de saúde. Eu falei, cara, a gente não sabe o que é a pandemia, né? Você tem que A se gente não resguardar, sabia, era no né? começo. Eu falei, então, prof, você vai sentar lá, você vai chegar, descer do seu carro, você vai sentar lá no fundo. A cadeira tá lá, se você trouxer o seu banquinho, você já senta lá. A gente treina aqui, você só dá as dicas, levanta e vai embora. Fica a 21 metros distante de mim. E tudo certo. E aí foi o que aconteceu, né? Assim, foi o que deu pra fazer na época. Sim. A gente não parou de treinar, a gente continuou treinando e teve a repercussão, né? Tem muita gente que entende de uma forma errada, mas a realidade foi essa. A gente precisava treinar, foi o que deu pra fazer na época ali, foi a melhor situação que a gente teve e é quando fizemos acontecer. Que é a sua força de vontade, é o que você falou. Eu preciso girar. Preciso fazer a roda girar aqui, meu. Eu vou pegar e vou fazer a adaptação. Obviamente que nem sempre eles são os melhores lugares, mas no final do dia, para o que você precisava fazer, você fez, né? Eu cumpri o objetivo. É isso aí. E aí o resultado, como que é, hein, cara? A gente perguntou isso pro Daniel também, né? Como que Daniel é... Dias, Daniel Dias. o atleta paralímpico. Como que é, cara, ser um campeão olímpico, cara? Eu ainda não sou campeão olímpico, cara. Eu sou campeão mundial só. Mas, meu, a hora que você sobe no pódio, todas essas dores, Sim. tudo que você passou, passa um filme na sua cabeça assim, ó. Uhum. Você olha pra trás e fala, bicho, faria tudo de novo. Essa é a frase. Isso Faria aí. tudo de novo, porque vale a pena, cara. Porque, assim, é uma vida... Posso estar falando... Não sei se eu vou saber me expressar. Mas é uma vida muito injusta pra gente. Sim, Porque a vida de um atleta é uma vida muito curta, sim. tá? Ah, se eu me formar em administração, vou trabalhar o resto da minha vida nas empresas trabalhando de administrador. A vida de um atleta é uma vida muito curta, muito intensa, e você vive no perigo o tempo todo. Sim, sim. Você tá sempre ali, ó. Se você pender pra cá, você não vai ter resultado. Que é você não cuidar, E se você exigir demais, você vai machucar. Entendeu? Então a gente tá sempre ali, ó. No risco. No risco. Sempre ali. E eu acho que essa é a parte legal. E campeão mundial, o ápice pra tua carreira? Eu sonho com a medalha olímpica. É, né? Sim. Ser campeão mundial é um feito, tudo. Mas a gente sonha com medalha olímpica também, né? É, a medalha olímpica. Eu até confundi a medalha olímpica por conta do Daniel que ele comentou. E na verdade, ser um campeão daquilo que você... É o que você falou, que você está dedicado todos os dias é algo inexplicável, né, cara? A gente é atleta 24 horas por dia. Você levanta, você tem que treinar. Você tá comendo, você fala, putz, eu queria comer isso, mas não posso. Eu não sou muito assim, mas tem mais gente que é mais regrado com comida, né? Mas tudo a gente tá fazendo, tá pensando como vai fazer, isso pode me prejudicar. A gente se abdica de muita coisa, de ir numa festa, de estar com os amigos no final de semana, de estar até tarde, acordado, de estar mexendo no celular até tarde. Gravando podcast tarde. Mas, Darlan... A gente precisa dormir, a gente precisa recuperar o corpo, a gente tem que estar cuidando, tem que estar fazendo massagem, tem que estar...
É isso que você tocou num ponto, porque agora você já está casado e tal, mas quando você era mais novo, as tentações para você Viver largar a ali night. e curtir, como, putz, deve ter sido uma dificuldade, né? Eu vou falar pra Como você vencer, assim, como tirar essa medalha dessa situação? eu vou falar pra você assim, a minha esposa também foi atleta, ela fazia salto com vara, tá? Eu conheci ela na Venezuela, a gente foi competir, eu conheci ela lá na Venezuela. Mas ela é brasileira ou é Brasileiro, brasileira? E eu nunca fui um cara, já cheguei a sair pra ir numa festa e tal, mas nunca foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu sou aquele cara que se falar, vamos fazer um churrasco, eu vou sentar com você, vou fazer, e a gente vai passar um dia legal, comendo pra caramba e... Mas assim, vamos numa festa e tal, não sei o quê. Gosto? Não, não gosto? Claro que eu gosto, todo mundo gosta. É um momento de relaxar, um momento de você estar ali com os amigos e tal. Mas quando eu assumi esse papel que eu saí de casa, né, naquela conversa com meu pai lá, falei pra ele, disse, pai, eu vou ir, eu vou tentar, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar, se tudo der certo eu vou ter patrocínio, se tudo der certo eu vou ter minha casa, se tudo der certo eu vou ter minha empresa, se tudo der certo eu vou ter minha esposa, eu vou ter minha família montada, vou ter minha medalha, vou ter minhas coisas, e é isso que eu quero pra minha vida. E eu sempre fui dessa filosofia, assim, se eu entrar numa coisa, eu vou entrar de cabeça. Eu vou entrar para fazer acontecer. Eu me dedico ao máximo para tudo dar certo. Tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. Então, eu tô no esporte, cara, eu tô até o último dentro do esporte. É uma característica, né, dos esportistas bem, os ganhadores, né? Tem essa característica de serem focados, né? Nada tira ele desse sonho dele, né? Se você tá ali se lascando, arrebentando com o seu corpo, cara, pra estar ali fazendo bagunça, fazendo festa, Sim. você não vai a lugar nenhum. Com todo respeito aí, mas não vai a lugar nenhum. Não, E quantas lesões você teve já, Darlan? Bastante, bastante. Eu já tive fascite plantar. Vamos começar de baixo, né? Tive fascite plantar, já tive fratura por estresse. Tenho osteocondrite, tendinopatia nos 2 joelhos. Nossa. Tive lesão no adutor, que estou terminando de recuperar, né? Que foi uma lesão grau 2 no grácio. É um músculo pequeno, porém é um músculo longo. Esse foi o último agora? Não, e você estava terminando. comentando que foi o azar dele, né? Foi 10 dias antes do Mundial. Olha aí. Nossa. E Anti-inflamatório, faixa e Vamos aí. vamos indo, até vai onde com deu. dor mesmo. Aí tive que mais? Eu tive a cirurgia na coluna, né? Durante a pandemia, meus treinos um pouco exagerados, enfim. Eu acabei desenvolvendo ela por treinar em casa. Aí tive que operar, né? É a cirurgia que eu tenho. Eu tenho um problema no punho aqui, eu não sei o que é até hoje. Fiz a ressonância e fui buscar o resultado. O dedo não levanta, tá? Posso fazer força, não levanta. Deixa eu ver o meu aqui. O meu tá dobrando bem. Não, dele não foi assim. Não, o meu não levanta, o meu só fica assim. Só fica assim? Se você vê, às vezes eu tô fazendo. Eu faço sempre a esquerda, porque a direita não levanta. Já tive ruptura parcial de tendão do joelho, já tive ruptura parcial de tendão do cotovelo. Nos ombros tem alguma coisa aí também que eu tenho bastante dor. Caramba, cara. E como que é pra você, por exemplo, diagnosticar, obviamente que não deve ser nada fácil, mas como eu imagino que o seu prof, principalmente, deve ter assim, ó, pô, Darlan, você machucou e o joelho tá fudido. Vai chegar a competição daqui 10 dias. O que a gente vai ter que fazer? Traça uma estratégia ou, cara, eu esforço, busca no... É a vontade de querer melhorar, né? Assim, por exemplo, nem esse ano, que eu tive a lesão no adutor. Eu tinha uma lesão que eu não conseguia andar. Eu levantava de manhã cedo, eu levantava 40, 50 minutos antes para ficar caminhando dentro do quarto para ir... Nossa. Esquentando o motor. Passava pomada quente, tomava anti-inflamatório, chegava no treino, passava faixa, ia apertando cada dia mais. Eu tinha dias que terminava o treino, eu não sentia a perna. Então apertava, tava a faixa. Fazer o quê? Tinha que treinar. Faltava 10 dias pro Mundial, treinei o ano inteiro. É a vida de atleta. Mas é um movimento mal feito? Sobrecarga, sei lá. Excesso, o estresse, né? Que se eu te falar... vai estar chutando bem. Entendeu? Mas que eu tava muito cansado, eu tava. Sim. Entendeu?
Vou te dizer que foi pelo cansaço, vou te dizer que foi um movimento mal feito. Sim. Treinar, eu sempre treinei. Fazer o mesmo movimento foi fazendo uma coisa que eu faço o dia inteiro. Que era arremessando, né? Fazendo parte técnica. Então, não sei. Simplesmente no último arremesso do treino, cara, que me dói é isso. Foi o último arremesso. Se não tivesse feito, talvez não teria machucado. Fui fazer o último arremesso, na hora que chutei a perna, só dei um grito. O que foi? Falei, nada. Nada. Não coloquei meu pé no chão. Nossa Senhora. E pro atleta, né? Aí entra aquela questão que a gente estava falando do lado psicológico, né? Porque você se prepara um ano inteiro para a competição, 10 dias antes, você precisa de ajuda mesmo, né? Porque... E como é que tá qual é a sua expectativa para a próxima competição? A gente vai ter Olimpíadas na França. 2024. Em Paris. Isso aí. Agora, né, eu tô terminando de curar aqui, eu ia ter férias, não vou mais ter férias, né, vou ter, sei lá, 2, 3 dias ali, só pra ver a minha mãe e meu irmão e volto a treinar. Eu já comecei, né, eu tô terminando essa preparação, mas eu já tô trabalhando mais parte de core, tô fazendo mais um preparo mais geral, para quando meu treinador voltar das férias dele, a gente vai fazer esse início de preparação, acho, em Uberlândia. Parece que tá tudo caminhando bem pra gente ir pra lá. Eu vou fazer uma preparação mais longa esse ano. Como a gente tem um Mundial lá em agosto do ano que vem. E em outubro vai ter o Pan-Americano, né? Vai ser bem depois, né? Por causa do clima e tal. Então vai ser um ano super longo. Então eu já conversei com o meu treinador. A gente planejou assim, a gente vai fazer uma preparação mais longa, vamos preparar bem o corpo para receber a carga. A gente vai fazer um pico só de competição esse ano, que vai ser para o Mundial. Esse ano, o ano que vem? A gente fala esse ano porque a nossa temporada já inicia. Já começou. 22, 23, né? Uhum. Desculpa, não expliquei isso. E aí a gente vai fazer isso, fazer essa preparação, para, consequentemente, já 2024 o corpo já tá mais preparado para... Não, tanto para o Pan-Americano, né? Como para a Olimpíada de 2024. E aí já faz uma massa. E esse planejamento, óbvio que com todos os outros médicos, né, que te acompanham, e você tira um tempo dele para ir para fora, como aconteceu agora, né? Acredito eu. Você fala, ó, antes a gente vai para fora para concentrar ali os últimos 30, 60 dias. A gente vai para fora para poder justamente também competir lá fora, para estar no meio do pessoal, né? Para estar competindo com eles. Então a gente vai para fora para fazer isso. E ficar com a galera. E uma pergunta em relação aos seus concorrentes, né? Os caras que estão no mesmo nível que você. Você é brother dos caras ou... O meu inglês é meio ruizinho, tá? O meu inglês é meio fraquinho. Eu entendo, mas na hora de responder eu tenho um pouco de dificuldade. Mas os caras, a gente conversa, brinca, dá risada, fala. Na minha prova é uma prova legal, assim, que não tem muito... Tipo, você fez, por exemplo, o Crosser, fez recorde do mundo. Pô, legal, parabéns pra você. Agora sai fora que é minha vez. Entendeu? É assim, tipo, mas é tudo na boa. Ninguém tem... não olha na sua cara, não sei o quê. Sim. Cada um tem o seu jeito. É diferente de outras modalidades, né? Porque o salto com vara, o Thiago... pelo menos na televisão a gente vê ali muita competição ali entre eles, né? Lembra até teve o francês na Olimpíada aqui, né? Aquela situação ali que ele reclamou de tudo, da torcida, do ar, da vara, da comida, do piso. Mas aí, foi francês, né? Como diz o professor. Cada esporte. Eu não posso falar da prova dos outros, porque eu não, né? Eu conheço o Thiago agora. Se eu te falar que eu conheço o Lev Lenier, eu já sentei na mesa com ele, tava jantando e tal. Mas assim, dizer, o cara é gente boa, o cara é ruim, não vou falar isso. Sim. Não, eu digo naquele momento, né? É diferente mas ali de é vocês. Um momento de competição, cara. Ali dentro a gente é amigo. Catimbar. Lá dentro que nem diz o meu treinador. Lá dentro é os leão querendo um ganhar o outro. Então... Não tem amizadinha, não. Não tem muito disso, Estamos aqui, não quero inimigo de ninguém, mas eu quero ganhar, né? É isso aí. Não quero ser inimigo. Por exemplo, agora no Mundial, tava lá, a minha esposa e minha filha foram lá para os Estados Unidos para assistir. E... antes de começar a prova, aí veio o neozelandês e me abraçou e falou, cadê a tua família? Que eu vi foto que tá aqui, sua família. Aí eu chamei elas na arquibancada, elas fizeram tchau e tal, não sei o que. Daí já veio o Crosser, veio o Kovacs, todo mundo cumprimentou e tal, porque
Ah, que A Alice, legal. a Alice é um ícone, né? A minha pequena é um ícone. A bichinha é... E aí todo mundo veio lá, Você acha que ela cumprimentou vai eles e seguir a tal, não sei carreira o do quê. pai pro Não, deixa que o esporte? pai se fera no atletismo, né? Deixa ela estudar, vamos ver o que ela quer fazer. Mas ela gosta bastante de esporte, ela faz tudo também. Ela é apaixonada por cavalo, tá fazendo equitação. Ah, Diz que que ela quer ser legal. veterinária de animais grandes. A Que bichinha é uma fera. bacana. Médica de animais. Lá no né? bairro, lá passa os cavalos, tudo. Ela, papai, vamos comprar um sítio, pai, vamos levar embora todos esses cavalos. Eu falei, filha, não é nosso. Ah, mas eles estão soltos. Falei, mas não é nosso. Não é nosso. O bairro, os cavalos comem os lixos, cara. Acredita? É triste, né? Ah, é? Eles abrem, você deixa o lixo de um dia pro outro, eles vão e mexem no lixo, cara. E Sério. os lixos tudo altos, e os cavalos vão lá. Eu não sabia, não. É, Aí um eles dia a Laís me mostrou na câmera, aqui, ó. É o cavalo. Mas esses cavalos na cidade, assim, a gente tá falando de Bragança aí. Não, mas é que é o que ele falou, tem muito perto, tem muita fazendinha, né? Tem. Muita chácara. Uma área rural ali, É. aí permite isso. Não, e tem uma galera que tem cavalo ali, né? Tem bastante gente. Tem, lá tem. na parte de baixo lá tem. No bairro Novo também, né? Os bairros que... O Darlan, você falou assim, a carreira do esportista é curta, né? Na tua modalidade, vai até quando agora, assim, sei lá, o que você acha? Não tô querendo encerrar sua carreira, só curiosidade, vamos até quando aí? Não, claro. Eu penso em fazer 2024, 2028 ainda. Tá? Como é que eu vou te dizer? A gente sabe, né? Os estudos comprovam ali que até os 35 anos de idade a gente consegue continuar elevando o nível de força. Depois você consegue manter. Dizer que depois dos 35 você vai continuar crescendo o nível de força? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai de cada atleta. Mas depois dos 35 ali, eu acredito que eu vou chegar bem ainda em 2028. Mas eu tenho que fazer um trabalho bem caprichado, que nem a gente vai começar fazendo esse ano já de novo, né? Uhum. Porque por causa da pandemia, 2020, 2021, minhas preparações foram bem ruins, Entendi. né? Por causa Chega da a pandemia. retroceder, não, né? De resultado, É. esse ano eu fiz 22,53, né? E aí, depois no outro mundial que eu tava bem preparado antes ali de eu lesionar, eu tinha feito todas as minhas melhores marcas em treinamento. Então eu sabia que eu tava bem, só que infelizmente eu machuquei. Sim. E aí até um Desse dia, Mundial agora. até o pessoal brincando, né, falando e tal na internet ali, o pessoal, pô, mas por que você não tá fazendo 22 esse ano? Uma que eu quase não competi, Sim. né? As competições foram todas depois do Mundial. E outra também, a minha preparação não foi tão bem feita, porque meu treinador estava em Cuba, a esposa dele acabou falecendo aqui no Brasil e tal. A gente teve uma temporada complicada, né, durante a pandemia. Teve a minha cirurgia, teve o Covid, enfim, tudo atrapalhou. Mas agora a gente vai continuar seguindo aí, porque o 22,61 vai ficar perto. Boa. Boa. É o recorde? É meu recorde. É o seu recorde? Sul-americano, E brasileiro. qual que é o recorde Mundial, 23. Agora você me pegou 23 e 20 e alguma coisa. Pare- 23, 31. Parece pouco, mas é difícil, né? É longe. Você fez 22 e 61. 61, 23 e pouco, dá pra chegar, mas... É treino. É treino, Tem que né? treinar, Treino. tem que treinar. Porque Tem eu que vi, trabalhar duro. nas Olimpíadas, foram os americanos que ali, eles arremessaram bem longe, né? Tem Os o dois americano, americanos, Krauser, né? O Krauser e o Kovacs. É. Darlan, você tem o recorde de competição e tem o recorde de treino, assim? E aí, Eu nunca arremessei, assim, eu não sei as minhas marcas em treinamento, mas o meu treinador falou que eu nunca arremessei 21 metros em treino. caramba. Porque, que nem eu falei, a gente faz 60 arremessos. Só que eu faço 55, 56, e aí eu vou fazer intensidade. Uhum. Entendeu? Então, a gente já tá morto, e aí a gente tem que cumprir uma meta no final do treino. Além do volume, a gente tem que cumprir uma meta de uma marca. Uhum. E aí, pra competir, a gente descansa, e aí é onde dá os boom grande ali de resultado. Que é o split de uma vez só e... Essa é a teoria do meu treinador, né? Esse é o jeito que o meu treinador trabalha. Tem gente, por exemplo, eu sei que os americanos não fazem 20 arremessos num dia de treino. Eu faço 60.
Baixo. É uma metodologia de treinamento. Os caras todo dia estão arremessando longe. Só que assim, não sei, eu não posso falar da metodologia de treino de nenhum, Sim. porque eu conheço a minha. Então eu sei que para mim para mim ter o resultado, eu preciso treinar. Quando eu descansar, eu sei que o resultado vem. Se deixar a exaustão e depois você vai lá descansado, a tendência é aumentar. Eu pensei que tinha um recorde oficial, né? Que é onde você vai lá, compete e tal, e tá ali registradinho. Igual os gols do Pelé, né? Que ele acabou contando até o gol de 3 dentro 3 fora, né? Pra valer. Não, só oficial, pô. Não, Romário. O Romário não contou, sei. Edmundo, todo mundo contou os... Mas isso não existe, é só o que tá valendo mesmo. Só em competição oficial. Isso é importante. Darlan, falando de parte de patrocínios, como que funcionam os patrocínios nessa área? Como todo o esporte brasileiro, que é só focado pro futebol e o resto corre atrás, ou você tem o apoio aí? Não, hoje eu tenho mais apoiadores assim, né? Eu tenho os apoiadores particulares e tem aqueles que são do próprio atletismo, né? Que são da confederação e tal, que acaba refletindo na gente, né? Tem o apoio do governo, como todos os atletas têm, do Brasil de alto rendimento, e os clubes, né? Acaba que... Hoje você tem o teu próprio, né? A gente tem o Abra, né? Lá de Bragança mesmo. A gente tava criando um instituto para começar com nossos projetos lá, que a gente tem os projetos em andamento, que a gente toca, né? Eu e a Sara. A Sara é a cabeça pensante lá que mais faz, né? E aí apareceu a oportunidade da gente assumir o Abra, porque ele já estava há 2 anos parado. E aí, como já estava tudo, o estatuto estava pronto, tinha o CNPJ aberto há mais tempo e tal, não sei o quê. Aí a gente falou, então, em vez de a gente abrir um novo, vamos usar esse aqui. E aí deu certo lá. A antiga presidente passou pra gente, tudo. E estamos tocando. Darlan, você chegou a fazer uma campanha publicitária bem interessante, né? Como é que essa experiência nova, né? Que foi o personagem lá, o Senhor Incrível? Senhor Incrível. Dos Incríveis. Você sabia? Ele fez uma campanha bem bacana. Pois é, foi Senhor legal Incrível. da Disney, né? Foi legal, pô. Foi no começo, né? Depois da Olimpíada e tal. Deu aquele boom, assim, das pessoas começaram a conhecer realmente a gente. E aí, no começo, tava meio assustado. Falar a verdade, sim, foi o primeiro trabalho que eu fiz. Aí eu... Travou ali, travava, tem que fazer, não vou fazer. saía de jeito nenhum. E eu, ai meu Deus do céu, e agora o que a gente faz? E aí, pro final, ficou legal a matéria, assim, ainda, né? Hoje em dia eu sou mais, o pessoal fala, agora você é mais conversador, agora você não sei o quê e tal. Mas vai perdendo um pouco a timidez também, né? Mas foi bem bacana, os caras, assim, encaixaram legal, né? O personagem, assim, parecido. Ficou legal, Grandão, ficou fortão. legal. Ontem à noite tava usando a camisa lá do Senhor Incrível. Aí eu tenho a camisa do Senhor Incrível, a Alice tem a camisa da filha do Senhor Incrível, a Sara tem a camisa... O nome da sua filha é Liz? Alice. Alice. Não, porque a minha é Liz, eu ia falar, pô, muita coincidência. E pra você, Darlan, eu lembro que você foi como um anônimo, né? E voltou como o cara, né, da competição, né? Como foi assimilar isso, cara? Ou a transformação da fama que você tem, receber uma fama, né? Então, o pessoal, assim, eu sou essa mesma pessoa que vocês estão conhecendo aqui, que nem você tava brincando lá que, não sei, pô, Darlan tá aí, não sei o que, fazer uma foto. Cara, você vai ver eu andando de chinelo, de bermuda lá no bairro, como todo mundo. E as pessoas conheceram, né, um pouco da nossa história, superação, de treinar lá. Eu tava com cirurgia, eu passei Covid 1 mês antes da Olimpíada e tal. E o pessoal gostou, o pessoal se identificou muito comigo, né, por causa disso. E, sei lá, cara, não sei, essa parte da fama e tal, não sei o que, eu me considero um cara normal. Só atleta e treinando, só atleta e treinando. Eu, assim, no começo eu falava, amor, mas eu nunca quis isso, não sei o quê. Amor, as pessoas gostam por quem você é. Exatamente. Você não é um cara forçado que fica forçando. Não é marqueteiro, não sei o quê. Meu, você é o que você é. Sim.
esse seu jeito, sua forma de conversar, de É verdade. sentar, gostar de conversar com as pessoas. Hoje eu sou bastante falador, antigamente não falava tanto. O Chico lembra direto quando do episódio, né? Do beijo, né? Que o Darlan falou do beijo. Sim, daquela cena que você tava dando entrevista. Aí você falou assim, posso Mandar mandar um beijo? Era Isso. aniversário da Sara, da minha Sara, esposa. Isso ficou bem legal, todo bombou essa situação, assim, né? Então, ela... Era aniversário dela, né? Poxa. Não podia Eu dou deixar risada passar, lá por né? causa dos meus cunhados, daí a minha sogra até brinca. Eu quero ver qual que é a próxima surpresa para as outras filhas, porque Ih. esse já foi em rede nacional, foi não sei o quê e tal. O A sogra aniversário. botando pressão. A sogra... Pressão por todos os lados. pressão da Vamos sogra ver, pelo vamos ver doido. qual que é a próxima superação aí. Daí meus cunhados lá, o marido das irmãs dela, se desdobram lá para fazer umas coisas Pô, legais para elas. Você já bateu o recorde nesse. Ó, eu já aspecto. ficaria tranquilo. Eu falei, eu não vou competir com o Darlan, não dá, gente. Entendeu? Então, Pô, rede nacional, pô. é, E Darlan, quais são os próximos, assim, eu sei que pro atletismo é mais difícil, né? Pro futebol tem muito mais atletas, mas tem alguém chegando aí bom que vocês olham e falam, cara, esse vai dar trabalho, algum atleta assim mais preparado no arremesso? Tem bastante gente boa vindo, né? Tem o menino tá treinando comigo, é um menino bom, o William. Tem o... Agora fugiu o nome dele, porque a gente chama ele só de Maranhão. O Wellington. Ele é lá do Maranhão, e daí a gente chama ele pro Maranhão. É um menino muito bom. E tem a molecada também vindo, né? Tem um menino que tá treinando lá em Bragança, lá com a gente, no nosso projeto. Pô, o menino tem 15 anos, tem o meu tamanho, cara. Ele é ali de Nazaré Paulista, se eu não me engano. E é um menino grande, um menino bom. Então, um atleta a gente tem. Tem bastante. Tem. Então, dá para continuar esse legado aí com o Opa, prof. se Deus quiser. E você continuar. pensa em se aposentar e virar um prof também? Ou... Cara, tá longe ainda, não estamos pensando nisso. então, 29, eu não né? fiz 29 administração, tá aí. né? Eu não fiz educação física, eu fiz administração. Uhum. E eu tenho a minha empresa, tenho minhas coisas, mas eu balanço seguido, cara. Eu falo pro meu treinador, prof, acho que eu vou começar a estudar, vou fazer educação física porque Dá a uma... gente ama Tem que... A gente ama. Eu acho que você tem que continuar no esporte, Darlan. Passar toda essa experiência, essa vibe boa que você tem, que o brasileiro adora você, esse seu jeito mesmo, assim. Eu acho que você tem que dar continuidade depois, mesmo ensinando a geração mais nova. Vai ser bom pro Brasil você continuar, hein? Eu tô pensando seriamente nisso. Eu não sei se já não vou começar a fazer a faculdade. Eu vou ter que fazer a distância, infelizmente, porque Sim, para conciliar. quando eu estiver viajando eu consigo fazer as aulas de longe, né? Porque presencial pra gente é complicado. Por exemplo, esse ano eu já vou viajar de novo. Agora eu vou pra Uberlândia. Como é que eu vou fazer aula lá? Entendeu? São 6 semanas. Beleza, são 6 semanas que eu perdi de aula. Aí você volta, como é que recupera? Então Não vai terminar nunca essa faculdade. Entendeu? Então eu vou ter que fazer a distância, tá? Vamos ver. Eu tô pensando nisso aí. É uma ideia que eu tô amadurecendo. Tô conversando com a Sara também, ver o que ela acha. A gente tem empresa, meu sonho, né? Meus caminhões, minha empresa, meus ônibus, minhas vans e tal. Mas alguma coisa pro esporte ainda... A gente já tá dentro do esporte, né? A gente tá com os projetos sociais. Agora tem o Abra, tem... Sim. A gente tá com um monte de projeto aí no papel que tá saindo, que tá acontecendo. Tem bastante que ninguém sabe ainda, mas que já vai estourar também os projetos. Bacana. E assim, dentro do esporte a gente nunca vai ser. Sim, sim. É isso. Cara, uma última pergunta aqui, só pra gente não... O próximo, então, a gente tem o Mundial, Tem o Pan-Americano, tem Sul-Americano, Sul-Americano. tem Ibero-Americano. Caramba, então tem Quantas competições por ano? Então, Mais ou menos. Depende do ano. Esse ano foi um ano que eu competi pouco, tá? Mas 2019, por exemplo, competi, eu não lembro direito se foram 14 ou 16 competições que eu fiz no ano. É que a gente fica na cabeça assim só Olimpíada, Mundial e Pan-Americano. Que são as principais, mas claro. não são só essas, né? Isso. Por exemplo, agora a gente tem... Agora não, sempre teve o circuito mundial, né? Que a gente chama de Diamond League. Então, as etapas da Diamond League, por exemplo, no ano são 5, só delas. Aí a gente tem o Nacional, que é o Troféu Brasil, tem o Sul-Americano, aí tem
todo ano tem mundial, porque tem o indoor e o outdoor. Né? Um ano que tem um indoor, não tem outdoor. O ano que tem outdoor, não tem indoor. Então, todo ano tem mundial pra gente, da prova do arremesso de peso. Cada 4 tem Olimpíada, cada 4 tem PAN. Entendi. A cada 2 tem Ibero, a cada 2 tem Sul-Americano. Esse ano tem os Jogos Sul-Americanos, mas eu não vou por causa da lesão. Eu abri mão da vaga de vai os meninos. Então tem bastante competição pela frente ainda. Fora todos os que a gente faz, né? Aqui no Brasil, as primeiras para fazer. Aí tem os GPs, né? Tem o GP Brasil, tem os GPs na América do Sul, alguns que a gente participa. Então, haja ombro. Ombro, perna. Vamos jogar esse peso longe. Isso que importa. É isso aí, meu amigo. Eu queria agradecer. Passa muito rápido aí o nosso horário. Agradecer a tua presença. O cara, a tua esposa matou a pau. Você é o que você é. E a gente gosta disso aí, cara. Pra mim, estar próximo, embora vizinhos, né? Você é um ídolo nacional, cara, né, Chicão? Sim, Todo com mundo certeza, com gostaria certeza. de estar aqui no nosso lugar. Eu falei para ele, porque a gente acompanhava a competição dele, torcia para ele, né? E você tá no sofá assistindo e veja como é a vida, de repente... Tá no sofá. O cara tá no falando meu com o carro cara. trazendo aqui para bater um papo, você vê que a vida é muito legal, muito louco. Darlan, eu também vou agradecer, desejar sucesso para você, saúde, sucesso e todas as medalhas Amém. que você tem aí como objetivo que você consiga. Muito obrigado por ter vindo aqui. Que é isso. Obrigado a vocês pela oportunidade. Tamo junto. E vamos ver se marcam alguma coisa, gente. É vizinho, né, pô? Pô, cara, precisamos. Aí a gente manda uma foto e um Manda, chupa, manda. Chico. Vou mandar uma mensagem Ó, pro pra você Chico. ter ideia, quando que foi que eu tava em casa? Sábado à noite. Aham, Eu tava ali no baracão, ali nas vans. aham. Aí eu saí fora, veio um vizinho. Aí ficamos conversando, veio outro. As crianças já saíram tocando a bagunça lá. Bagunça. Eu olhei pra ele e falei, bicho, acho que eu vou puxar a churrasqueira pra fora, velho. Vamos fazer uma churrasquinha aqui no meio da rua. Aí ele olhou pra mim e falou, vamos no mercado. Aí as mulheres não deixaram nós. Senão nós já tinha feito churrasco ali no meio da rua já. Por que os homens vivem pouco, né? Não é não? É isso aí. Cara, muito obrigado, viu? Sucesso pra você, vida longa e estamos aqui na torcida. A todos nós. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, hein? Forte abraço a todos que estão assistindo a gente. É isso aí. Boa. Moçada, muito obrigado. Chicão, muito obrigado mais uma vez. Mais um, É aquele recado, né? um sonho realizado, Sim, né, cara? sem dúvida. Muito hoje, uma entrevista, um bate-papo prazeroso aqui Um com am- um campeão nacional, É cara, isso aí, o Unbreak trazendo essas coisas boas pra nós. pra né, Chico? nós. Sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, no Amazon e todas as redes sociais. Isso. O Unbreak Podcast. Dê aquele like pra nós, que ajuda o canal pra gente trazer pessoas tão interessantes quanto o Darlan. Por favor, ajuda a gente aí, né? É isso aí. Valeu, pessoal. abraço. Obrigado. Um abração. Tchau. Tchau, tchau.